Professores, quais são os desafios específicos na modelagem de dados usando machine learning? O que vocês veem hoje, assim, que até surgem mais de dúvidas nas nossas aulas também? Então, as maiores dificuldades, né, ou aquilo que de fato pode representar as maiores angústias, as maiores restrições, eu vou citar alguns exemplos, para o professor Wilson com certeza vai complementar, mas eu acho justamente relacionados àquilo que a gente está enfatizando aqui, a questão dos fundamentos. A gente vê muito, adorei essa técnica, quero utilizar, nossa, essa técnica é linda, vai ficar ótima aqui no meu artigo, no meu TCC, na minha empresa, ok. Mas quais são os pressupostos da técnica? Qual tipo de variável eu posso usar naquela técnica, outro tipo eu não posso? Então, quais as estruturas dos bancos de dados e as escalas de mensuração das variáveis? Isso tudo a gente discute em profundidade no nosso MBA USP em Data Science Analytics. O professor Wilson bate muito nessa tecla também no módulo introdutório, porque existem técnicas que não podem ser utilizadas se determinado tipo de variável com aquela determinada escala de mensuração estiver sendo considerada. E o pessoal muitas vezes não toma esse cuidado. Então, você vai fazer uma avaliação de risco, por exemplo, soberano de empresas, né, por parte das agências como Moody's, Standard Poor's ou Fitch, por exemplo, são as principais agências de classificação de risco que existem no mundo hoje, para dar alguns exemplos. E aí todos nós já ouvimos falar que AAA, BB+, B-, etc., C+, são classificações qualitativas. E para eu fazer inferência para outras observações não presentes na amostra, eu preciso utilizar uma técnica inferencial supervisionada de machine learning que tenha por prerrogativa o uso apenas e tão somente desse fenômeno qualitativo. E não a gente utilizar, como a gente viu recentemente, inclusive, um caso de um estudo em que a pessoa, de maneira errada, fazia a ponderação arbitrária, chamava AAA de 1, BB mais de 2, B menos de 3, e assim sucessivamente, rodava uma outra técnica que tinha por prerrogativa o uso apenas tão somente de variáveis quant, ou seja, tem um erro na essência, tem um erro no fundamento básico, no V0 da técnica. Não dá para a gente continuar ouvindo no mercado, e muita gente ainda fala isso, não, ciência de dados é código, eu não preciso de estatística. Como assim? É a mesma coisa que um neurocirurgião falar que não precisa entrar na disciplina básica de fisiologia, que ele teve no primeiro ano da medicina. Não preciso de fisiologia. Não preciso estudar isso, não preciso nada. Eu sou neurocirurgião. Como assim? Você quer realmente extrair outputs corretos? Precisa ter a entrada correta das estruturas dos bancos de dados, das escalas de mensuração das variáveis. Então, o principal erro hoje, o principal equívoco, e muitas vezes desconhecimento, porque a área de ciência de dados, ela, como toda área importante, mas mais recente ou com crescimento muito forte, e que não é moda, não é moda. Isso aqui veio para ficar, porque isso é transversal para as mais diversas áreas, e não é aquela modinha de determinada área lá da administração, todo mundo fala, agora não sei o quê, daqui a 2 anos, não, agora não sei o quê, daqui a 5 anos, não, agora é mais para lá. Não, ciência de dados, na verdade, é a essência do processo de tomada de decisão, para reconhecer padrão, sem preterir a vida pregressa ou conhecimento do pesquisador. Agora, se você tiver experiência, conhecimento, vida pregressa e usar os artifícios da ciência de dados, você é imbatível. Né? Então, a área de ciência de dados, como eu estava dizendo, por ser mais recente ou por estar agora muito em voga, mas não é moda, veio para ficar, acaba sendo muito hype. E tem muita gente hype hoje também, que precisa aparecer e ganha um like aqui, ganha um like ali, etc. Mas na hora que você vai olhar quais são os fundamentos, não, mas eu não preciso disso. Eu posso pular etapas, não pode. Eu posso pular etapas, vou fazer um post, vou fazer esse algoritmo super bonitão, fazer esse gráfico, ok. Mas tem fundamento, está correto, são as variáveis corretas, ou o que a gente está extraindo ali não tem valor, não tem substancialidade amostral, não tem valor porque a gente
não levou em consideração alguns critérios, algumas premissas, ou fez ponderação arbitrária das variáveis que estão sendo consideradas. Então, é importante existir uma relação entre o tipo de técnica, seja uma técnica, e aí nós vamos entrar mais no detalhe. Eu acho que é legal falar um pouquinho, se você assim concordar, professor Wilson, mas um overview rápido entre as técnicas e os tipos de variáveis, tal, mas seja uma técnica não supervisionada de machine learning, seja uma técnica supervisionada de machine learning, seja um ensemble models, um modelo combinado também supervisionado, como uma árvore de decisão, um bagging, uma random forest, que é uma forma de bagging, um boosting, um XGBoosting, uma rede neural convolucional, chegando inclusive em algoritmos de processamento de linguagem natural, até mesmo os grandes modelos de linguagem, LLM, como, por exemplo, inteligência artificial generativa, o ChatGPT, é um exemplo clássico que a gente imputa uma pergunta e, com base num algoritmo de busca e na construção de grandes modelos de linguagem, ele te dá uma resposta que leva em consideração todo esse fluxo de conhecimento que a gente está discutindo. Não dá lá na ponta para falar de inteligência artificial generativa sem a gente ter conhecimento dos fundamentos que levaram à construção desses algoritmos, entre os quais a própria estatística da busca. E isso a gente não discute. Por quê? Porque, nossa senhora, eu sou especialista em IA generativa, ok. Só que todo esse conhecimento, esse fluxo, precisa ser construído para que você tenha solidez, embasamento. E aonde eu sabe onde eu quero chegar na construção desse raciocínio? No seguinte: não é o software, não é a linguagem, é o fundamento. Porque amanhã não é mais o R, não é mais o Python, amanhã é o Julia, depois de amanhã não é mais o Julia, depois de amanhã é o Elon Musk Programming Software, ou sei lá o quê. E se você tiver os fundamentos, isso ninguém toma de você. Porque a migração, aconteceu isso comigo, professor Wilson. O professor Wilson e eu lá no SPSS, vamos para o Stata, fomos lá, teve uma curva de aprendizagem. Professor Wilson, há quantos anos já a gente se conhece, professor Wilson? A gente vai ter que agora dar uma adaptada para o R, tem uma série de coisas aqui que o R é melhor, ok, vamos para o R, e aí na sequência a curva de aprendizagem para o Python. Só que a migração, quando você tem, humildemente falando, os fundamentos, ela é muito mais suave, porque você não coloca a carroça na frente dos bois, você está fazendo certinho, você tem os fundamentos, e aí você migra, porque você sabe o que você quer, e você sabe onde você quer chegar e avaliar a qualidade e a estrutura daqueles outputs que foram construídos a partir de modelagem por meio de uso correto de bibliotecas de programação, etc., que levam em consideração data frames corretos, estruturas corretas, escalas de mensuração de variáveis corretas. Então, respondendo concretamente sua pergunta, minha querida Amanda Deschen, esse é um problema sério quando as pessoas querem pular etapas. Eu não sei se por ansiedade, se por hype, qual o objetivo, mas acabam não olhando concretamente para a formação da ciência de dados, que não é, obviamente, um dia para o outro, e a gente pautou toda a construção da grade do nosso MBA USP Exalc em Data Science Analytics nessa lógica. Meu querido professor Wilson, por favor. Bom, professor, de fato, né, partindo desse ponto final que você colocou, de fato, o software que você utiliza, ele é uma ferramenta. Pensem como se fosse uma ferramenta que, na verdade, vai aplicar aquele conceito central, né? Então, você conhecendo a técnica, né, como a gente está passando para vocês, né? Por exemplo, eu já vou comentar, né? Mas você conhecendo o que uma análise de cluster faz, você pode implementar uma análise de cluster no Python, no R. O que importa é você conhecer o objetivo, conhecer a técnica, né? Que os softwares estatísticos são uma ferramenta, né, que você está implementando, utilizando para implementar. Hoje no nosso MBA, os PESALC em Data Science Analytics, a gente implementa em Python, né, quando pertinente, claro, nas disciplinas em que, em que o software é necessário, a gente implementa em Python, mas você conhecendo
a técnica, né, você conhecendo o fundamento, você poderia implementar em qualquer ferramenta, inclusive nas próximas que vierem pela frente aí, né? Então, nesse contexto, de fato, eu também acredito que seja o principal desafio, né, dessa área, seja você, como eu posso dizer, relacionar corretamente, né, a análise mais adequada para o tipo de dado que você tem em mãos, né? Então, você fazer essa seleção das técnicas mais adequadas, das técnicas estatísticas, das estatísticas descritivas, depois das estatísticas para relações entre variáveis e depois para os próprios modelos multivariados, né? Então, escolher as técnicas corretas, fundamentadas, né? De forma correta, eu acho que é o principal, é a principal barreira, né, a principal dificuldade que a gente busca sempre superar aqui ao longo do curso como um todo, né? E aí, nesse contexto, né, trazendo um pouco dos exemplos sobre as técnicas, né, algumas das principais técnicas que a gente apresenta aqui no MBA, nós podemos fazer essa segmentação, né, em dois grandes grupos. De fato, as técnicas não supervisionadas de machine learning, né, que são aquelas que não têm fins inferenciais, ou seja, são técnicas exploratórias dos seus dados. E, por outro lado, os modelos supervisionados, né, que são aqueles modelos em que você propõe relações, né, do tipo variável dependente em função de um conjunto de variáveis X, de um conjunto de variáveis independentes, né, ou explicativas. E mencionando alguns exemplos, né, é claro que esses modelos supervisionados, portanto, são aqueles em que você busca essa inferência para observações, né, para fins preditivos, previsões para observações de fora da sua amostra. Então, trazendo alguns exemplos, aqui a gente aborda nesta parte de não supervisionadas, de técnicas não supervisionadas, a gente aborda fundamentalmente três técnicas, né? A análise de cluster, né? A análise de cluster, também conhecida como análise de agrupamentos, em que o objetivo é unir em grupos observações que sejam semelhantes entre elas, ou seja, você tem diversos grupos, de modo que as observações dentro de cada grupo são observações parecidas, e observações em grupos distintos são observações diferentes, né? Muito técnica comumente utilizada, por exemplo, para segmentação de clientes, né? Separação de grupos, né? Por meio de características. Então, essa é uma das técnicas não supervisionadas, né? Análise de cluster. Uma outra técnica não supervisionada a gente aborda também é a análise fatorial por componentes principais, né? Em que o objetivo é a extração de fatores das suas variáveis métricas, correto? Ou seja, uma técnica bastante utilizada para fins de redução estrutural, né? Imagine que você tem um banco de dados com muitas variáveis, né? E aí você reduz esse banco de dados a um número menor de fatores, e você, claro, espera que esses fatores representem bem, né, a informação contida nas variáveis originais, né? Então, a análise fatorial por componentes principais pode ser pensada como um agrupamento de variáveis, né? O análise de cluster é um agrupamento de observações, né? A análise fatorial é um agrupamento de variáveis. Inclusive, você pode utilizar a análise fatorial comumente utilizada para fins de validação de construtos, né? Para fins de criação de rankings, mas é uma técnica bastante utilizada também nesse contexto não supervisionado, né, de exploração dos seus dados. E uma terceira técnica muito interessante, né, uma técnica voltada para análise de variáveis qualitativas, é a análise de correspondência, né, em que o objetivo é a análise da associação entre as categorias das variáveis e um dos outputs principais é um mapa perceptual, em que você plota no mapa as categorias das suas variáveis que você está analisando e, por meio de proximidade, né, você busca uma associação entre categorias, né? Então, uma técnica específica para análise de variáveis qualitativas, categóricas, né? E nesse contexto, né, a gente observa que existem técnicas específicas para cada situação
E também para cada tipo de variável, né? Então vejam que de fato tem um componente de conhecer, né? Quando aplicar uma, quando aplicar a outra, qual é a finalidade de uma e de outra, né? Se a gente voltar para alguns exemplos dos modelos supervisionados, né? E a gente pensa inicialmente nos modelos de regressão, né? E quando a gente pensa nos modelos de regressão, são aqueles modelos no contexto dos chamados modelos lineares generalizados, né? GLM. Você pode pensar na regressão simples e múltipla, né? Para uma variável dependente, uma variável y, né? Aquela variável que você está explicando, a sua variável de interesse, muitas vezes, né? Para uma variável dependente métrica, né? É claro que tem alguns pressupostos, né? Por exemplo, a aderência à normalidade, né, que são detalhes que são discutidos, né, mas que fazem parte daquilo que a gente diz, né, saber quando aplicar uma técnica ou outra. Depois, modelos de regressão logísticos, né, logísticos binários, logísticos multinomiais, para fins de análise de variáveis dependentes qualitativas, né, categóricas, seja uma y com duas categorias, seja uma y com três ou mais categorias. Também os modelos para dados de contagem, não é verdade? Ou seja, quando a sua variável dependente é uma variável métrica, mas proveniente de dados de contagem, não é? Que são aqueles dados discretos, né? E não negativos. Então, nesse contexto, você pode aplicar, por exemplo, um modelo de regressão Poisson, um modelo de regressão binomial negativo, inclusive, né? Na contextualização zero inflated, né? Quando você tem um excesso de contagens zero na sua variável y, né? Então, percebam que, de novo, é bastante informação, né? Mas é justamente para ilustrar esse nosso argumento, né? Vocês têm uma gama de modelos de técnicas de machine learning, mas nota-se que cada técnica é adequada para uma circunstância, não é verdade? Então, você tem modelagem específica para cada circunstância. E ainda nesse contexto também, né, você tem os modelos multinível, né, os modelos em que você reconhece o alinhamento nos seus dados, né, que seus dados possuem uma estrutura hierárquica de organização, né? Também nesse contexto, só que é um contexto GLM multinível, né? E também, ainda nesse contexto de técnicas não supervisionadas, só que a gente muda um pouco, né, a gente sai desse ambiente, entre aspas, né, GLM, modelos lineares generalizados, e a gente passa para modelos mais voltados, fundamentados em árvores de decisão, em que nós temos, por exemplo, as árvores individuais, né? Árvores de decisão são as árvores de decisão para fins de classificação ou para fins de regressão, que aí vai variar em função do tipo da sua variável y, né? Os modelos de classificação são modelos em que a sua y é categórica. Os modelos de regressão são... e aqui é importante não fazer uma confusão com as regressões lá do GLM. Então, por exemplo, uma árvore de decisão para fins de regressão é um termo utilizado quando a sua y é métrica, né? Mas ainda nesse contexto de árvores de decisão, que é um algoritmo baseado em partição dos dados, né? E essas árvores de decisão, elas servem de base para muitos outros modelos, né? Por exemplo, as random forests, né? Que são um tipo de bagging que se baseiam em árvores de decisão, né? Ou seja, partem do pressuposto de que se você gerar diversas árvores e agrupar, agregar os resultados dessas diversas árvores, você teria um preditor melhor. É uma random forest, né? Você tem os processos, que é um tipo de bagging. Você também tem os modelos do tipo boosting, né, que são modelos de treinamento sequencial, né, em que você estima um modelo e o modelo estimado busca corrigir os erros do modelo antecessor, né, então são modelos do tipo sequenciais, são modelos do tipo boosting, e que também normalmente são baseados em árvores, né? O modelo base é uma árvore de decisão treinada sequencialmente, de modo que o próximo modelo busca corrigir os erros do modelo antecessor, né? Então, tanto bagging quanto boosting são modelos que fazem parte de um grupo chamado ensemble models, né? Modelos que agrupam predições de diversos outros modelos.
Tá? E ainda nesse contexto, a gente pode pensar, claro, nas redes neurais, né, que servem de base depois para o deep learning, que também são técnicas adequadas para predição de variáveis métricas ou mesmo categóricas, né? Então, esses modelos todos, né, esses últimos que eu disse, as árvores de decisão individuais, a random forest, os boostings e também as redes neurais são técnicas que podem ter essa flexibilidade, né, para serem aplicadas tanto para uma variável dependente métrica quanto para uma variável dependente categórica, né? É claro que aí, né, você vai de novo entrar nos detalhes de cada um desse modelo, nas parametrizações, né? Esses últimos modelos são modelos muito fortemente influenciados por hiperparâmetros, né? Por regulações, né? Você regula os modelos, né? Então, assim, é claro que é uma quantia gigantesca de informações que eu falei em alguns poucos minutos aqui, mas é para ilustrar esse contexto de que quando a gente pensa em uso do machine learning para tomada de decisão, não é simplesmente, eu vou pegar esse aqui e aplicar aqui porque eu acho que vai ser legal, acho que vai ser interessante, ou é o que o pessoal está comentando hoje em dia. Não, tudo tem uma justificativa, os modelos são adequados para certas finalidades, outros não, e é sempre importante você. E aí a gente sempre volta naquele ponto de partida, né, de você conhecer os fundamentos do que você está fazendo, né, do que você está aplicando, né? Independentemente independentemente da área, da sua finalidade, né? Você conhecendo o que está por trás ali, né, daquele algoritmo que você está aplicando, sem dúvida você vai ter um processo, né? Voltando naquele processo, né, de você processar os seus dados para fins de tomada de decisão vai ser muito, muito mais bem feito, muito melhor, né? Perfeito. Eu só queria complementar, na verdade, vocês percebem que o professor Wilson deu uma aula para a gente de relações entre técnicas, escalas de mensuração de variáveis e estruturas de bancos de dados, né? E tudo isso está dentro do nosso MBA USP Exalc em Data Science Analytics. Voltando à pergunta da Amanda, quais os desafios específicos na modelagem de dados usando machine learning, toda essa resposta, toda essa explicação, essa análise que o professor Wilson e eu fizemos, foi com uma perspectiva técnica. Técnica. Agora, olhando um pouquinho mais a floresta lá de cima, e não o foco na árvore, um outro desafio que eu queria só deixar registrado aqui, não é o desafio da perspectiva técnica, também inteiramente importante, mas não é o desafio da perspectiva técnica, é o desafio cultural também, que está aí para a gente tentar vencer o tempo inteiro nas organizações, nos projetos, o tempo inteiro. Eu estava fazendo uma palestra há uns 5 anos atrás, aproximadamente, um pouquinho antes da pandemia, e essa palestra era para C-levels, né, para diretores, presidentes de empresa. E aí, no momento que a gente estava falando sobre a discussão da importância de ciência de dados, machine learning, analytics, etc., um presidente de uma empresa multinacional, alemã, mas que opera aqui no Brasil, o presidente levanta e fala assim: ok, professor Fávaro, eu entendi tudo isso, mas se eu for aplicar tudo isso, meu time não vai ter tempo para trabalhar. E aí ele complementa e fala assim: então quer dizer que agora você está dizendo que não é mais uma cultura customer driven, agora é uma cultura data driven? E aí, na hora me pegou aquele negócio, eu pensei e falei assim, bom, primeiro, se o time não tem tempo para trabalhar, talvez é porque não esteja implementando esse tipo de conhecimento. E segundo, nunca deixou de ser cultura customer driven, nunca. Sempre é com foco no customer, no cliente, no mercado. Mas você pode aprimorar a sua operação e a sua entrega a partir do uso de data-driven para ter foco em customer-driven. Então, não são mutuamente excludentes. Então, você percebe a barreira cultural que a gente tem o tempo inteiro vencer nas organizações. E aí, para devolver a palavra para a nossa querida Amanda, é o seguinte: hoje, os desafios na formação de times de ciência de dados consiste na identificação de profissionais que tenham o conhecimento técnico, o conhecimento tecnológico
e o conhecimento estratégico do negócio, conhecer o negócio. E que essa análise seja pervasiva para toda a organização, ou seja, não uma análise que está restrita ao departamento de ciência de dados. Vou falar lá no marketing, não me enche. Vou falar lá no jurídico, sai para lá, não tenho tempo. Vou falar lá no contas a receber, vou falar na controladoria. Não, na verdade, você pode, por exemplo, criar um modelo de jurimetria para tentar antecipar a propensão que determinado funcionário vai pedir demissão, por exemplo. Ou seja, isso é responsabilidade da área de ciência de dados ou da área do jurídico. Claro que o jurídico tem os dados históricos que a gente pode utilizar para fins de antecipação de comportamento, perceba? Então, é por isso que hoje as empresas, o desafio está aí, não é ter o foco no técnico ou outro foco no tecnológico, na programação, é criar times que o mercado chama muito assim, times que tenham as mais diversas competências para a utilização das mais diversas ferramentas de ciência de dados, é por isso que a gente chama de times unicórnios. Agora, não existe uma pessoa unicórnia que conheça tudo de técnico, de fundamento, de programação, de tecnológico, do negócio, etc. E acredite, se tiver essa pessoa, difícil pra caramba para encontrar e mais difícil ainda para reter. E é por isso que a gente precisa ter a formação, que é o que a gente está humildemente propondo, e a gente sempre discute a nossa grade no MBA USP Exalc em Data Science e Analytics.